Bom dia, rapaziada. Tá meio sumido aí, mas vamos lá. Esse aqui é um vídeo que eu tava devendo já há algum tempo e vai atender o pessoal aí, a Morgana, o Vitor, o Marco, entre outras pessoas que me pediram uma solução para isso. Realmente essa solução já estava na gaveta, mas é hoje que eu tive tempo de gravar o vídeo, tá? Vou pegar essa letra R, estou no CorelDRAW, vou pegar essa letra R aqui como exemplo. Vamos lá. Esse aqui é o nosso vetor original, esse vermelho aqui. Então, o vetor original, ele vai gerar o fundo lá no Prusa e vai gerar também o corte do acrílico. Então, é importante que ter essa disciplina de separar os vetores, tá? Ok, então esse vetor aqui, se eu exportar ele agora, posso exportar, vou exportar para a gente ter ele como fundo, vou chamar ele R aula fundo, em SVG, obviamente, e vou exportar o nosso fundo da aula lá no meu download, que é o meu localzinho de lixo lá. Então aqui, o vetor da lente, ele vai ser o quê? Eu vou ter que gerar o vetor da lente. Eu vou ter que ter duas medidas na cabeça. Primeiro, qual vai ser a espessura da parede da lente que eu quero? Pode ser 1.2, que é o padrão, pode ser 1,5, pode ser 2, 3, não importa, dependendo do tamanho da sua letra. Então, eu tenho que ter em mente a espessura da parede da lente mais o afastamento que eu quero entre o fundo, a parede do fundo e a parede da lente, certo? Para poder dar aquele encaixe perfeito. Então, vamos aqui a um exemplo. Se a espessura da parede da lente for 1,2, tá? E o afastamento que eu quero é de 0,5 milímetro, que é o que eu uso de padrão para letras pequenas e médias, para dar aquele encaixe que faz barulhinho, né? Crack, crack. Então, esse contorno deverá ter 1,7 milímetros. Então, vou apagar aqui, vou pegar meu vetor original e eu sei que eu tenho que botar um contorno, aqui contorno, de 1,7 milímetros fora. Pronto. No que eu apliquei, eu vou pegar isso daqui, vou separar, né, o breakout aqui, ó, break contour, o meu tá em inglês, não sei como é que é em português. Já pego esse aqui que é o original, já apago logo, me livro dele para não ter problema. Então aqui eu gerei o meu vetor original e aqui é o meu vetor da lente. Vou pegar esse vetor aqui e vou exportar ele como R aula lente. Já estava até aqui, mas eu vou mandar colocar por cima mesmo. Beleza. Então, agora a gente vai lá para o Prusa. Estou aqui no meu Prusa, vou primeiro adicionar o meu fundo. Minto, vou começar pela lente, tá? Que aí é o que interessa. O fundo vocês já sabem, não tem muito mistério. Mas eu pegar minha lente, SVG é lente, pronto. Então eu vou botar essa lente aqui com 50 milímetros, certo? Botei a lente com 50 milímetros e já de cara vou emborcar ela, né? Porque a gente, quando imprime a lente, a gente imprime emborcado. Então, venho aqui na minha ferramenta aqui de virar, escolho essa fase para ela ficar encostada na mesa. Essa ferramenta, só dando um Ctrl Z aqui, para quem não sabe, está chegando agora, o Prusa tem essa ferramenta que é muito útil, que você escolhe o lado que vai ficar encostando na mesa. Pode ser esse, certo? Pode ser esse, que é o que a gente quer no momento, para emborcar a letra. A letra agora ficou de cabeça para baixo. Ok, se eu fatiar isso aqui agora, por exemplo, aqui está fatiado e não tem fundo. Por quê? Porque aqui em camadas eu já coloquei 0. Se tivesse alguma coisa aqui em camada de base, ia aparecer o fundo, certo? Ok, então aqui de cara, se eu vou fazer uma lente, eu tenho que tirar todas as camadas de fundo. Tá, mas aí, como é que a gente fazia, né? A gente vinha aqui e botava aquela aba, né? Aqui em saias e abas, a gente colocava essa aba interna para poder fazer, e aí a aba interna ficava fina, a gente não tinha nenhum controle sobre ela. Então agora a gente vai mudar isso daí. A gente vai pegar a parte da lente, vai clicar aqui na área de desenho, a gente vai botar aqui o botão direito do mouse, adicionar um modificador placa. Quando a gente bota placa, ele faz um quadrado aqui em volta da peça que a gente está usando. Então eu preciso que esse modificador, que é onde vai estar a instrução, que vai modificar o padrão que a gente define aqui na impressão, eu posso modificar várias coisas aqui.
Então, a primeira coisa aqui, tá? Quando eu clico nele, ó, aparece aqui isso aqui são as medidas do modificador, a espessura dele e aonde ele está posicionado. Então, a primeira coisa, eu vou jogar ele, vou clicar aqui em 0 para jogar ele lá para baixo. Aqui, aí vai descer, vai ficar lá na base da letra. E vou botar ele aqui com, por exemplo, 4 milímetros. Então, pronto, ele está com 4 milímetros. Ah, uma coisa importante que eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ctrl Z, pronto. Na hora que eu botei, se isso aqui estiver ligado, e eu botar 4 milímetros aqui, ele vai diminuir proporcionalmente todo, aí vai sumir. Então, é importante que isso aqui, que é a parte de proporção, esteja desligada. Então, eu vou aqui, desligo a proporção e boto ele com 4 milímetros. Se eu apertar aqui no meu número 3, no meu teclado, eu consigo ver de lado. Perceba que, quando eu mandei ele vir para o 0, ele pegou o meio do modificador. Ele não pegou a base, ele pegou o meio e botou no 0. Então, eu posso botar ele aqui para cima. Então, eu tenho aqui 4 milímetros de modificador. Podia ser 3, podia ser 2, vai depender do projeto de vocês, certo? Então, eu vou deixar com 4 só para poder exemplificar. Então, eu coloquei meu modificador ali, e aí ele aparece aqui, ó, genérica, placa genérica é o nome que o sistema dá para o modificador. Eu venho aqui, clico aqui com o botão direito e vou falar o seguinte, que o que eu quero modificar com o tal do modificador? Eu quero mudar a quantidade de perímetros. Então, aqui tem camadas e perímetros. Então, eu vou clicar aqui. Pronto. Então, você está vendo aqui, tem um perímetro, que é o que a gente determinou lá na hora da impressão. Normal, um perímetro. A gente trabalha sempre com um perímetro. Só que, aonde eu coloquei o modificador, que é essa plaquinha verde, eu quero que tenha mais perímetros. Eu quero que tenha 4 perímetros, por exemplo. Certo? Então, eu vou fatiar. No que eu fatiei, olha lá, já apareceu a quantidade de perímetros que eu quis, que eu escolhi, certo? E olha só a espessura que está. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas de batente. Então, esse batente, obviamente, vai ficar muito mais resistente, muito mais forte, sem falar que você pode, a qualquer momento, você tem controle sobre ele. Você pode vir aqui no modificador, aqui apareceu, tá vendo? No modificador aparece esse registro aqui das alterações. Se eu botar isso aqui com 3, por exemplo, 2, então vai fazer 2 camadinhas, um batente fininho aqui, ó. Uma camada está embutida e a outra está exposta aqui, ó. Uma está embutida e outra está exposta. Então são dois perímetros que estão aqui. E os 2 perímetros, eles vão até a altura que eu defini no meu modificador. Aqui, ó. No meu modificador eu defini que aqui vai ter a área que eu quero modificada. Então, por exemplo, se eu pegar esse modificador aqui e aumentar o tamanho dele, então ele vai ter mais perímetros. Ou se eu, por exemplo, pegar o próprio modificador e botar ele mais baixinho aqui, ó, descer ele e mandar fatiar de novo. Então, ele vai fazer os perímetros, mas só em 1, 2, 3 camadas. Ah, quero mais perímetros, eu quero 2, quero 3, aqui, por exemplo, 3, 4, vou botar uma coisa absurda, 6, só para vocês verem que aí o batente veio lá para dentro. Mas é um batente que tem 3 camadas, entendeu? Então, esse que é a grande diferença de você ter controle sobre isso daqui, entendeu? Porque do outro jeito você não tem controle, você fica refém do Prusa colocar a tal cadê ela aqui? A tal da aba, lembra que a aba você definia aqui qual era a espessura e tal, mas não tinha nenhum controle sobre isso. Então, esse novo método vai te ajudar muito a ter mais controle sobre a aba que é o batente do acrílico. Por exemplo, outra coisa, eu estou com esse perímetro aqui, eu posso, por exemplo, diminuir, colocar outro modificador, que poderia ser diminuir a largura de camada. Mas aí depois eu gravo uma outra coisa para isso. Mais importante, esse mais urgente, que muita gente me pediu, é uma solução para fazer o batente ter controle sobre ele. Fechado? Então valeu, rapaziada.